Encontraram? Ouça a leitura. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor Deus, que a tua graça seja vista, sentida, manifestada a cada coração que está aqui e que está em cada lar, participando conosco deste culto nesse momento. Senhor, a tua palavra acaba de ser lida, e esta palavra é viva e eficaz. Ela penetra, ela corta, ela faz o impossível, aquilo que homem nenhum pode fazer, a tua palavra faz. Então queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude aqui plenamente, completamente. Não é por força, mas no teu poder. Que o teu Espírito possa derreter o nosso coração, possa transformar a nossa mente e abençoar a cada família que está aqui. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o último assunto e o meu tema para esta palavra última agora é: o temor a Deus dignifica a família. O temor a Deus dignifica a família. Eu estou falando isso porque eu disse de manhã que é inútil uma vida sem Deus. Não tem sentido, propósito, significado. Bom, se uma vida sem Deus não tem sentido, é inútil, é vão, é vácuo, o que traz sentido? A família. De acordo com o Salmo 128, é o temor. E talvez quando eu falo o que estou falando agora, você pode pensar: mas pastor, que assunto mais careta, falar de temor? Negócio tão óbvio. Que coisa é essa, pastor? Meus irmãos, as Escrituras estão em concordância, e há uma palavra que se repete várias vezes na Bíblia, que é temor. Quando você começa a fazer a leitura deste salmo, você que tem uma mente esclarecida, talvez quando você bate os olhos no primeiro verso, vem à sua memória um outro salmo. Na minha vem o Salmo 1. Porque lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda, lembra? Não anda, não faz, não se assenta. Lá no Salmo 1 mostra o lado negativo. É bem-aventurado aquele que deixa, aquele que não faz. Aqui, no 128, é o lado positivo. Se lá o homem é bem-aventurado, é mais do que feliz por não fazer, aqui ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz por fazer. E fazer o quê? Diz a Bíblia que todo este salmo é regido por esta palavra: temor. O homem que teme, ele vai ser um homem digno, ter uma esposa, filhos e a geração abençoada por Deus. Portanto, o princípio aqui que rege esse texto tem essa base: o temor. Nós temos que definir agora o que é temor. O que é temor? Alguns vão dizer que temor é medo, e não estão errados. Temor é também medo, mas não é só medo. A raiz aqui da palavra temor é phobie na língua grega. Phobie, de onde vem a nossa palavra fobia.
Tem gente que tem claustrofobia, aerofobia, medo de determinadas situações ou coisas. Portanto, a palavra temor, ela tem sim o fator do medo. Só que temor na Bíblia vai muito além de medo. Eu quero ilustrar, para a gente entender perfeitamente para o nosso caminho ser sem nenhuma dúvida. Existe aquele filho que obedece ao pai por medo. Já viu? Com medo da vara, com medo da palmada, com medo de alguma coisa obedece. E não é sobre esse medo que nós devemos ter a Deus. Tem gente que obedece a Deus, mas por quê? Por medo de Deus, por medo do inferno, por medo da sua justiça. É aquele medo que escraviza. Eu obedeço, mas obedeço sem alegria. O que é temor? Temor é muito mais do que isso. Eu obedeço a Deus, não pelo medo, mas por entender quem Ele é. E sabendo quem Ele é, eu o obedeço com prazer, com alegria. A título de ilustração, vocês devem conhecer, pelo menos já ouviram, ou alguém já leu algum livro, Dr. Russell Shedd, já está na glória com o Senhor. Um dia perguntaram a sua filha sobre o seu pai, e ela disse uma coisa que até hoje me choca. O pai dela estava vivo na época, ela disse o seguinte: o meu pai peca, porque a Bíblia diz que peca, mas eu nunca vi meu pai pecar. Meu Deus, você prestou atenção? O meu pai peca, porque a Bíblia diz que ele é um pecador, mas eu nunca vi meu pai pecar. E ela completou a sua resposta. Escuta essa aqui. Ela disse assim: eu peço a Deus, eu só tenho um pedido ao Senhor, que eu nunca desobedeça ao meu pai, porque eu sei quem meu pai é, eu conheço o seu caráter. Perceba, ela quer obedecer ao pai não por medo, ela quer obedecer ao pai por conhecer o caráter do pai. Portanto, na Bíblia, temor é, eu obedeço a Deus não por medo, eu obedeço a Deus porque eu conheço quem Ele é, e eu olho para Ele e digo: Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei que o Senhor é um Deus amoroso, compassivo, justo, santo, perfeito. Como eu posso desobedecê-lo? Que o Senhor me ajude a obedecê-lo e fazê-lo com alegria. Portanto, temer a Deus não é uma escravidão, de eu carregar aquele peso, aquele fardo, e obedeço por causa do fardo que está sobre mim, chamado de medo. Na Bíblia, o temor é aquele gerado em nós com alegria. Senhor, eu te obedeço, mas eu sou plenamente feliz por te obedecer. Ainda que todos não te obedeçam mais, eu quero lhe obedecer por prazer, por alegria. Bom, definimos então a questão do temor a Deus. Definimos. Ronaldo Lidório escreveu um livro, indico quem quiser ler. Que livro? O título do livro que o Ronaldo Lidório escreveu é Liderança e Integridade. Ele citou uma frase que não é dele, é de um outro homem, ele citou no livro. Ele disse o seguinte: a única vida digna de ser vivida é aquela vida vivida para Deus. A única vida digna de ser vivida é aquela vivida para Deus. É como um homem um dia respondeu: se eu tivesse 1000 vidas, eu dedicaria todas elas a Deus. Eu só tenho uma, mas se eu tivesse 1000, eu viveria todas elas para Deus. Portanto, meus irmãos, o que rege este salmo, o Salmo 128, é essa palavra: temor. Só título de esclarecimento de memória. Olha, só acompanha comigo, não precisa de abrir a Bíblia, vou só citar. Olha o que é temor nas Escrituras, só a título de esclarecimento mental. A Bíblia diz que o temor a Deus é a instrução da sabedoria. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Número 2, a Bíblia diz que o temor é a sabedoria. Jó 28, 28.
eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Terceiro, a Bíblia diz que o temor a Deus é fonte de vida. Fonte de vida. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quarto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Quinto, o temor é, na Bíblia, o princípio do conhecimento. Provérbios 1, 7. Para ser sábio, é preciso ter primeiro temor a Deus. Para ser sábio, é preciso ter primeiro temor a Deus. Último, embora haja outros, só trouxe 6. O que é temor a Deus nas Escrituras? É odiar o mal. Provérbios 8, 13. Temer o Senhor, Deus, é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia e os maus caminhos e as palavras falsas. Resumindo a conversa, Eclesiastes 12, 13. De tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. De tudo que você está ouvindo, a conclusão de Eclesiastes é: teme a Deus. A suma de tudo, a conclusão de tudo, teme a Deus. Então, já estamos concordando aqui, que esta palavra, esta atitude, é de fato importante na Bíblia. Então eu queria dividir 3 áreas aqui, com relação à família, com relação à vida, já que eu disse que o temor a Deus dignifica a família. Número 1, o temor a Deus dá sentido à vida. Olha o verso 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meus irmãos, a Bíblia está falando o seguinte, que aquele que teme a Deus é bem-aventurado. E bem-aventurado, vocês sabem bem, lá no Novo Testamento foi traduzido por uma palavra Macários. Macários é uma palavra que era atribuída à alegria de anjos. Lá em Mateus 5, o autor usou uma palavra que os anjos desfrutavam desta alegria e diz: os homens também podem desfrutar desta alegria, desta bem-aventurança. Portanto, nós estamos falando aqui de uma alegria que anjos desfrutam e que podemos desfrutá-la também, temendo ao Senhor. Aí, meus irmãos, eu estou pensando aqui comigo, como tem faltado o temor? Não sei se você concorda comigo. Como tem faltado o temor a Deus no nosso mundo, no nosso século? Respeito, reverência, entendendo quem Ele é, se portando então como um servo obediente. Como tem faltado? Eu não estou falando do mundo, não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Porque o ímpio não tem conhecimento de dentro para fora de algo que Deus operou nele, de quem Deus é. Não tem. Agora o crente tem. Como tem faltado conhecimento? Às vezes, o sujeito é um trapicola, usando aquela palavra. O sujeito é um trapicola. Faz das coisas mais absurdas e terríveis possíveis. E alguém diz para ele: não, Deus te ama. Não, é isso mesmo. Deus é amoroso e continua te amando. Parabéns, você está servindo a Deus. O sujeito é um trápula. Mas alguém diz: não, você é um servo de Deus. O sujeito vive uma vida sexual devassa, absurda. E aí, às vezes, a moça engravida, fora do casamento, e ela tem coragem de dizer: Deus, obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Meu Deus, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor usou o pecado para me abençoar. Meu Deus, como falta temor. Como falta temor. Eu disse, não estou falando de ímpios, estou falando de gente crente. Eu não espero que o ímpio seja uma referência, eu espero que o crente seja. Está faltando temor, irmãos. Temor com relação à palavra de Deus. Está ouvindo a palavra de Deus, o sujeito está no zap, o
O sujeito está dormindo. Deus está falando com ele, e ele está dizendo: Senhor, eu tenho coisas mais importantes. Eu tenho coisas mais importantes. É como aquele homem que disse: Ó Senhor, deixa-me ir ao meu pai. E o Senhor Jesus olhou para ele e falou assim: deixa os mortos sepultar os mortos, vem, siga-me. Jesus está falando o seguinte: não há nada mais importante do que me seguir e servir, nem mesmo cuidar do pai. E nós estamos numa geração, irmãos, que falta temor. Falta muito temor, não há respeito, não há reverência. E respeitamos coisas, respeitamos pessoas, mas com relação a Deus, com relação a Deus pode ser de qualquer jeito, não importa. Meu Deus, é com a relação a Ele que deve haver respeito, reverência. Pastor, quem mais ganha? Quem mais ganha sou eu, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que assim o faz, que respeita, que teme a Deus, que vive uma vida de obediência. Esse vai ser abençoado, e não só ele, porque se você olhar o texto, começa com o homem, vai para a esposa, chega nos filhos, vai para os netos, a cidade é abençoada. Está faltando temor com relação ao horário. O sujeito às vezes chega falando de igreja, chega na hora da pregação, ainda chega cumprimentando todo mundo. E aí? E aí? Falta temor com relação à leitura das Escrituras. O sujeito está em casa: vou ler a Bíblia. Ele pega a Bíblia para ler, no primeiro verso ele já está no zap. Ele começa a orar, começa agora e termina amanhã. Dorme no meio da oração. É como alguém disse para mim, eu fiquei tão triste. Disse para mim assim: pastor, à noite, toda vez quando eu vou dormir, eu tenho um remedinho santo. Eu, empolgado, disse: qual é? Eu pego a Bíblia para ler, eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono, eu durmo rapidinho. Quem disse você que a Bíblia é um sonífero, é um calmante? Quem te disse isso? A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, a Bíblia vivifica a nossa alma, a Bíblia nos convoca a conversão genuína, autêntica, verdadeira. A Bíblia me chama à santidade, a Bíblia me convoca ao abandono do pecado. A Bíblia nunca foi um livro escrito para me dar sono e eu dormir deitado em berço esplêndido. Não foi. Irmãos amados, eu queria convocá-los a temer a Deus. Eu queria, se lá no Salmo 127, o cidadão trabalha, o cidadão acorda cedo, vai dormir tarde, ele faz tudo isso, mas tudo em vão. Aqui, ele faz muito menos, e com a bênção de Deus, ele prospera. O temor a Deus dá sentido à nossa vida. Eu quero dizer para muitos que estão aqui, pelo pessoal que está na internet, talvez você está vivendo uma vida vazia, sem sentido, sem significado. Você está num trabalho e até alcançou dignidade no trabalho, tem reconhecimento, tem aplauso. Tem gente que olha para você e fala: você é um homem de sucesso, você é uma mulher de sucesso, seu negócio vai bem, sua vida vai bem, mas no fundo você sabe quem é você. No fundo há um vazio, no fundo lhe falta, e o que lhe falta é tudo. Você tem tudo isso, mas tudo isso é nada comparado ao vazio que existe dentro da sua existência. Pastor, como eu resolvo? Comece a temer ao Senhor, comece a obedecê-lo, a andar com Ele, a viver o que Ele manda, e você vai ver que terá sentido a sua história, terá sentido a sua existência, porque o temor é o princípio da nossa dignidade. Segundo, temor a Deus dá sentido à vida. Segundo, o temor a Deus dá sentido ao trabalho. Veja o verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Agora, eu quero dizer um negócio para vocês: tem trabalho. Lá no Salmo 127, o anterior, esse homem trabalhava, acordava cedo e dormia tarde, mas em vão. Aqui no 128, este homem trabalha um pouquinho, mas tem trabalho. Note, a bênção de Deus existe, mas ela exige de mim e de você trabalho. É igual alguém brincou: pastor,
Eu estou doido para ir para o céu, não vai ter trabalho. Quem disse? Quem disse que no céu não vai ter trabalho? Adão e Eva trabalharam antes do pecado. Antes do pecado, Deus olhou para Adão e falou: você vai pôr nome, você vai cuidar, você vai arar a terra. Antes de pecar. Trabalho antecede o pecado, está durante o pecado e será existente na vida pós-pecado, na vida celestial. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos ter um bônus, e esse bônus faz toda a diferença. Não haverá fadiga, não haverá cansaço, não haverá dor. Estaremos servindo ao Senhor. Há trabalho até no céu. Portanto, a bênção de Deus existe, do trabalho de tuas mãos comerás. E a Bíblia faz questão de dizer: feliz serás. Porque tem muita gente que está trabalhando, mas tudo que faz, ainda que com muita excelência e zelo, falta-lhe muito. Ele está ali, mas ele fala: Senhor, está me faltando muito. Me falta alegria. Aqui no Salmo 128, aquele que teme, o que ele faz? Coopera, preenche o seu coração. Ele diz, a Bíblia diz: feliz serás e tudo te irá bem. Meu Deus, ele abre um comercinho pequeno e as coisas vão acontecendo. Aquele homem é feliz, aquela mulher é feliz. Meu Deus, ele começa a trabalhar como um funcionário, de repente ele está cada dia subindo um degrau. Daqui a pouco você vê, cresceu. Promessa de Deus para a vida dele: feliz serás e tudo te irá bem. Este é o projeto para a sua vida, meu irmão. Deus é o mais interessado na sua prosperidade. Você acha que é você? Você acha que sou eu? Quem é mais interessado em te abençoar é Deus. Estava pregando um dia em Conceição de Ipanema. Lá tem um dia do evangélico. Acho que a Cris vai lembrar desse dia. E aí, rapaz, acho que era dia 5 de março, me chamaram para pregar na praça, e fui pregar na praça. Toda hora que eu falava alguma coisa assim, mas sabe, aquela, que é tipo uma frase de efeito assim, tinha uma pessoa que fazia assim, meio que no ar. Ela pegava e fechava o olho. Ela pegava e fechava o olho. Eu falei: meu Deus. E às vezes eu, começando a falar, já estava pegando. Eu falei: e se eu falo coisa ruim, já está. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é você que corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Não é você que está doido para ser abençoado e por causa do seu desejo Deus vai te abençoar. Você está enganado. O mais interessado em te abençoar é o próprio Deus. O mais interessado que a sua família seja uma família firmada na rocha é Deus. É o mais interessado em que você tenha uma esposa sábia que edifica a sua casa. O mais interessado não é você, menino, de arrumar uma namorada. Eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero ter uma mulher diferente. Você acha que é você o mais interessado? Você bate a cabeça muitas vezes em lugares que não devia. É Deus que é o mais interessado. É Deus, moça, preste atenção, você que não casou. É Deus que quer dar a você um homem que teme a Ele. Deus não quer te dar um homem que seja apenas rico, que seja apenas importante na sociedade. Deus quer te dar um homem que teme a Ele, porque aqui está a base de tudo. O que vai te adiantar casar com alguém que você fica encantada, arrepiada, e é isso, é aquilo outro? O que vai adiantar se lhe falta-lhe tudo? Falta-lhe o temor. O que vai adiantar? Eu te pergunto. Quem quer abençoar a sua vida é o próprio Deus. Obedeça os princípios e você será bem-aventurado. Terceiro, o temor do Senhor dá sentido à vida, ao trabalho. Terceiro, o temor a Deus dá sentido à família. Olha o verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A gente tem que entender uma figura aqui. Já disse isso, e para quem eu disse, é bom ver alguma coisa repetida, né? Não tem problema não. A gente vê Chaves 80 vezes. Interior da casa, naquele tempo, o casal tinha o seu quarto o mais distante da rua possível. No seu quarto,
interior da sua casa, era um lugar que ninguém entrava, a não ser a esposa e o marido. Não era um lugar de visita, era um lugar de intimidade. Olha o que a Bíblia diz: a esposa deste homem que teme a Deus, lá no interior, não há câmeras, não há janelas, não há público, não há aplauso, lá dentro, porque a gente, quando não há público e plateia, nós somos quem de fato somos, não há máscara, somos aquilo dali. Diante da sociedade a gente até veste uma roupa, e até finge algumas coisas, algumas máscaras, mas quando eu estou lá no interior da minha casa, eu sou o que sou. Aí a Bíblia diz que esta mulher, lá no interior, quando ninguém está vendo, ela é uma videira frutífera. Ela não está preocupada com holofote, ela não está preocupada com opinião pública, ela está preocupada com Deus. Lá, no aconchego do seu lar, ela é uma videira frutífera. E videira, vocês sabem que na Bíblia está recheado dessa palavra, sempre relacionado à vida, onde a videira, a vida. Meus irmãos, a esposa deste homem que teme a Deus é uma esposa que faz a família ser uma família melhor. Ela não é aquela que dá trabalho, ela é aquela que trabalha para resolver os problemas. Pensa. E o resultado disso? Dignifica a família. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Vocês sabem bem que nesse tempo aqui, uma família que tinha uma boa visibilidade, uma influência na sociedade, era uma família de muitos filhos. Quanto mais filhos tinha uma família, mais notada e importante era aquela família. Então, olha o que o texto do Bíblia está dizendo: teus filhos, como rebentos da oliveira, estariam à roda da mesa. Note que os filhos aqui não estão distantes, estão dentro de casa. Roda da mesa é uma figura bem interessante de comunhão familiar, diferente de muitas vezes do que nós vivemos no nosso tempo, né? Um está assistindo Chaves, almoçando, o outro está na internet, o outro está na cozinha. Essas divisões, rotina, quando a gente não tem horários diferentes, né? Às vezes o trabalho faz isso com a gente, um chega horário X, e na hora que esse está saindo é que o outro chega. Aqui é a figura seguinte: está todo mundo em volta da mesa, porque há união, há sentido, há propósito naquela família. Sabe qual que é o resultado disso? Se a gente entende e vive isso aqui, que é o melhor remédio para uma política boa, não está fora da sua casa, está dentro da sua casa. O melhor remédio para uma igreja boa, não está aqui, está no seu lar. Olha só, o verso 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Eu lembro aqui de Manassés. Manassés reinou 55 anos. Até 52 anos ele foi ímpio. E até os 52 anos do seu reinado, a nação sofreu amargamente por causa do pecado de um homem. Quando Deus o converteu, preciso de encurtar a conversa, Deus o jogou no chão, aquele homem clama por misericórdia, e Deus lhe deu misericórdia, converteu o coração dele, e ele reinou só mais 3 anos, só mais 3, crente. A nação prosperou. Você está percebendo? Por causa de um, a cidade foi amaldiçoada, por causa de um, a cidade foi abençoada. Aqui é o seguinte: se a sua família for uma bênção, não só ela vai ganhar, a cidade vai ganhar. É o que o texto está dizendo, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. O que nós somos dentro de casa, irmãos, impacta a nossa cidade, impacta a nossa nação. Por que nós estamos vivendo um caos político? Lá é o reflexo de dentro de muitos lares. Esse é o grande dilema. Por que a família está sendo tão atacada? Você acha que o diabo é bobinho? Vou atacar a família assim,
Só para poder atacar. Você acha que ele está atacando a base? Desestruturou a base, arrebentou com a sociedade. Olha a história, só você conhecer um pouquinho de história. Nas gerações e nas culturas onde a família não estava sobre o tripé, o pai, o cabeça, a mãe auxiliadora e os filhos obedientes aos seus pais, olha as culturas, só você lê a história. Essas culturas extinguiram, acabaram. O diabo sabe disso, desestruturando você e eu dentro da nossa casa. Em breve, seremos fracassados, ridicularizados, e quem mais vai sofrer vai ser nós mesmos. Aí olha como é que termina o texto, verso 6. Vejo os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Este homem teve uma boa esposa, teve belos filhos, netos, e a família cresceu e prosperou, e foi uma bênção. Meu Deus, eu queria terminar aqui, meus irmãos, desafiando vocês. É tempo de a gente temer a Deus de todo o nosso coração. Trate com seriedade o Senhor. Ou de outra forma, vai viver a sua vida. Ou de outra forma, faça aquilo que lhe aprouver no seu coração. Mas não brinque com a santidade do Senhor. Se quer servi-lo, que seja de inteireza de coração, com respeito, sabendo quem Ele é, se entregando totalmente a Ele. Pais, temam a Deus. O mais importante para você ser uma referência para sua esposa e para os seus filhos é o temor que você tem pelo Senhor. Não escandalize. Eu oro sempre a Deus: Deus, eu não quero ser um escândalo para o teu reino, eu não quero. O Senhor me mata antes. Se um dia eu for ser um escândalo, me mata. Eu não quero. Muito pelo contrário. Eu quero ser um vaso útil, porque minha vida tem sentido, tem propósito. Eu não estou aqui à toa, à deriva, não. Eu sei do porquê eu existo, e eu sei que esse porquê envolve plenamente servir a Deus. Portanto, eu queria desafiar vocês: temam a Deus, porque o mais interessado na sua casa e na sua família é Ele. Moças, sejam sábias, saibam discernir. Cuidado, Provérbios diz: cuidado com os desejos do seu coração. Cuidado. Ah, pastor, eu sei do que quero. Você não sabe. Você não sabe. Você acha que você com 15, 18, 20 anos sabe o que é para a sua vida? Você não sabe. Peça ajuda ao Senhor. Peça para que Ele governe o seu coração. Peça para que Ele conduza os seus passos, porque Ele tem interesse em fazer da sua família próspera. Ele tem interesse de dar filhos a você, filhos abençoados. Ele tem interesse de fazer de você alguém que o mundo olha e fala assim: eu quero ser igual. Ele tem interesse. E que Deus faça isso, meus irmãos, na sua vida e na minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre e que faça da minha vida uma vida digna, da sua vida uma vida digna, não inútil, não inútil. Eu quero que essa pandemia acabe, eu quero que tudo isso passe, porque eu quero servir mais a Deus, eu quero andar com Deus, ainda que todos não andem, eu sou dele e eu quero servi-lo. Portanto, que Deus te abençoe e abençoe a sua casa, e que ali